Olá, pessoal! Começando agora o Ouço Agro Gestão e Mercado. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, já deve ter percebido que nós estamos de cara nova, pois estamos lançando a nova identidade visual do podcast Ouço Agro. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre as proposições de leis que estão tramitando no Congresso Nacional e que são prioridades para a CNA e para o agro em 2025. A agenda legislativa da CNA para o agro 2025 foi lançada em sessão solene no dia 26 de março de 2025, lá no Congresso Nacional. E eu estou com José Mário Schreiner, ele que é vice-presidente da CNA, e também com a Miriam Vaz, ela que é chefe da assessoria de relações institucionais da CNA. Eles vão trazer a importância dos projetos prioritários e também contextualizar o posicionamento da CNA, que contrários ou favoráveis aos projetos de lei sempre buscam a competitividade do setor. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA-Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Olá, Miriam. Olá, José Mário. Sejam bem-vindos ao Ouço Agro. Olá, Natália. Olá aos telespectadores que estão nos acompanhando nas redes sociais, também aqueles que estão nos ouvindo através de áudio. Uma alegria muito grande estar aqui participando desse podcast aqui da CNA. Obrigada, Natália, pelo convite, ainda mais ao lado do Dr. Zé Mário. E esse é um momento muito importante, né? Em 2025, falar sobre o nosso lançamento da agenda legislativa para esse ano. A gente quer começar trazendo aqui um pouco da importância dessa agenda legislativa. Não é o primeiro ano, né, que a CNA atua e lança essa agenda que tem as prioridades do setor. Então, eu queria que vocês colocassem um pouco a importância, como que ela é construída e o que vai se desenrolar, né, dessa agenda que foi lançada. Bom, vamos começar do começo, né? Como eu te disse, vamos começar do começo. São mais de 7.000 proposições que são acompanhadas aqui pela CNA, que é liderada aqui pela Miriam, que é a chefe da área institucional da CNA, né? Mais de 6.000 na Câmara Federal e mais de 1.000 no Congresso Nacional. Muitos são relevantes, altamente relevantes, outros menos relevantes e outros pouco relevantes. Não sei em que sentido, favorável ou não favorável ao setor agropecuário. Porque ali existem projetos de todas as naturezas, projetos de cunho extremamente ideológicos, apenas ideológicos, né? Projetos que prejudicam muito o setor rural e projetos também que vêm de encontro ao produtor rural. Além do que também muitas proposições do Executivo, né, de algumas autarquias federais, de próprios ministérios federais, que são as portarias, que são decretos, onde você também na Câmara você tem que trabalhar para cercar eles. Vou dizer um exemplo aqui, por exemplo, a questão da Anvisa, né, quando numa portaria da Anvisa, numa única decisão de uma única diretora, naquele momento proibir o uso do carbendazim no setor agropecuário brasileiro, sem medir consequência alguma. Naquele momento também o parlamento ele é incitado a participar entrando com o chamado PDL, que é o projeto de decreto legislativo que tira os efeitos de decretos ou de portarias. Então é extremamente importante. E o que é a agenda legislativa da CNA que está sendo agora foi lançada agora no Senado Federal, numa ação conjunta da Câmara e do Senado Federal, que normalmente já é comumente da Casa realizar, sob a tutela do presidente Dr. João Martins, né? Mas eu diria, um afunilamento dos projetos de maior interesse, né, do setor agropecuário, aos quais existe um posicionamento nosso em relação ao que é favorável, ao que não é favorável e o acompanhamento. E é claro, esse acompanhamento e principalmente o resultado disso vem através da ação, né, da interlocução com a Frente Parlamentar Agropecuária, com a nossa FPA, que é formada por mais de 340 deputados e senadores, que fazem ali toda a defesa dos interesses do setor. E quando eu falo das defesas do interesse do setor agropecuário, não é apenas do setor agropecuário. É claro que a nossa casa ela defende o produtor rural, mas quando nós falamos na defesa do setor agropecuário, nós falamos na defesa do Brasil, nós falamos na defesa da sociedade brasileira, num setor que representa mais de 30% dos empregos, 27% do PIB, 50% das exportações. Então, são matérias extremamente importantes que dizem respeito a toda a sociedade brasileira. Inclusive, teve a presença de
pessoas de diversas áreas, né, do setor durante o lançamento da agenda, produtores, representantes de federações e parlamentares e outras pessoas mostrando essa relevância, né? E como quando a gente fala do agro, a gente não está falando só de setor produtivo, mas todos eles tentando entender, né, o que tem nessa agenda e como podem contribuir também, que todos são participantes, inclusive os produtores rurais, quando trazem a sua realidade, né? É isso mesmo, Natália. O doutor Zé Mário pode até colocar, mas tivemos várias autoridades presentes e mostrando essa unicidade, né, doutor Zé Mário, de representação do produtor rural, do setor agropecuário dentro do Congresso Nacional. Então, a agenda legislativa ela foi lançada em união com os parlamentares, deputados, senadores e também trazendo toda a representação do setor produtivo, né? E aí nós envolvemos aí ministros, representantes do Sistema Nacional de Aprendizagem Rural, e entre outros. E Miriam, na área de relações institucionais, vocês acompanham esses mais de 7.000 proposições, né, tanto na Câmara quanto no Senado, e já tem alguns temas prioritários. Dentro da agenda também tem temas ali prioritários em que os projetos e as propostas estão contempladas. Eu queria que vocês trouxessem quais que são essas áreas e esses temas que têm projetos a serem trabalhados em 2025 dentro da agenda. Então, Natália, nossa agenda foi estruturada com alguns eixos, né, temáticos, né? E aí o doutor Zé Mário pode colocar melhor, mas nós temos alguns eixos como a questão do ambiental, a questão da produção agropecuária, tributação, questões trabalhistas, questões de infraestrutura e logística, relações internacionais. E aí o doutor Zé Mário, vou deixar a bola para o doutor Zé Mário, que aí ele vai pontuar melhor nossas prioridades desse ano, né, Zé Mário? Não, mas a questão é que a Miriam conhece profundamente, porque ela e toda a equipe convive isso diariamente. A gente acompanha, claro, mas ela está, como diz o doutor, ela está lá na ponta no cabo da enxada lá, né, sabendo exatamente como acontece. Mas nós temos projetos extremamente importantes. Eu diria não por áreas, mas nos aprofundando um pouco mais. Por exemplo, Profert. A Profert é um programa extremamente importante que visa o quê? Visa nós estarmos criando um programa de incentivo à produção de fertilizantes no Brasil. Por quê? Porque é bonito? Não, porque o Brasil importa 90% dos fertilizantes hoje são importados de outros países. Imagine outros países hoje falar assim, nós não vamos mais vender fertilizante para o Brasil. O que acontece às vezes, né? Tem uma restrição de importação. Tá, tudo bem, você pode ter da Rússia com a guerra na Ucrânia, mas daí o Canadá contempla. Pensa, né? Mas se você, por exemplo, houver um bloqueio comercial de fertilizantes ao Brasil, o Brasil quebra no ano, fecha para balanço. Então, são coisas extremamente importantes, onde esse projeto já nasceu na Câmara, né? Na época eu fui o relator dele como deputado, depois o senador Laércio Oliveira lançou esse projeto no Senado Federal, passou no Senado, hoje está na Câmara, e é um projeto relevante para que nós possamos ter um índice maior de nacionalização de produção de fertilizantes. Quer dizer o quê? Fósforo, nitrogenados, potássio, que tem aquela briga toda ali na Amazonas, ali na foz do Amazonas, com a questão indígena, não indígena, Ministério Público Federal, não Ministério Público Federal, Marina Silva, não Marina Silva. Então, essas questões são as que estão atrapalhando muito o Brasil, não só nessa área, em todas as áreas, mas eu estou falando aqui especificamente em relação à produção de fertilizantes. São programas extremamente importantes. Mas outros aqui na área econômica, por exemplo, nós temos um projeto extremamente importante no Senado Federal, com relação ao seguro rural, é um projeto da senadora Tereza Cristina, onde visa ali nós estabelecermos recursos para o fundo de catástrofe, nós podemos, enfim, ter um modelo de seguro viável e do tamanho da agricultura brasileira. Eu vou dar um dado aqui importante, onde hoje nós temos aí no orçamento do Brasil, no orçamento da União, talvez menos de R$1 bilhão por ano para subvenção ao seguro rural. Nos Estados Unidos, esse mesmo recurso é de 8 bilhões de dólares. R$1 bilhão para 8 bilhões de dólares. Isso quer dizer o quê? R$1 bilhão para mais de 50 bilhões de reais ano para cobertura e subvenção do seguro rural. Então, como que o tamanho da agricultura brasileira consegue conviver com um seguro rural, com subvenção ou com tão pouca atenção no seguro rural como nós vivemos hoje? E aí você vê aquilo que nós vemos todos os dias. Renegociação de dívida, a pessoa não colheu, não deu conta de pagar o banco, tem que renegociar a dívida com o banco.
vem a lei, vem aquela discussão toda. Aí a própria sociedade diz assim, olha, pegaram o dinheiro no banco, não pagaram, que não sei o que, não sei o que, nada disso. Todos nós sabemos, e a sociedade brasileira hoje sabe, que a agricultura é uma fábrica a céu aberto. É uma fábrica onde eu jogo ali todo o investimento, jogo aqui as minhas economias, pego um dinheiro emprestado no banco, tenho que pagar o banco, e eu não sei se vou pagar. Por quê? Porque eu não tenho seguro se vai chover, se não vai chover, se choveu demais, se choveu de menos, se deu granizo, se deu geada, se deu Estiagem. estiagem. Então, todas essas questões estão no jogo. E isso, como que você consegue avançar nesse sentido? Através de projetos de leis, né, seja na Câmara Federal, seja no Senado Federal, seja através de PECs, emendas constitucionais, que são aprovadas, né, e, é claro, referendadas pelo governo. Muitas vezes, o governo pode até vetar projetos de lei, mas chegando de volta na Câmara e no Senado, com articulação nossa, né, com articulação de toda a Frente Parlamentar Agropecuária hoje, que diga-se, é a frente mais organizada, né, a frente mais ampla que existe, uma frente extremamente participativa, dificilmente a gente não consegue ali derrubar o veto. Eu sempre tenho falado, a FPA pode até não aprovar uma PEC, precisamos de 308 votos. Uma PEC para ser aprovada, né, Miriam, precisa de 308 votos. Sim. A FPA talvez não dê conta de aprovar a PEC. Agora também, ela atuando fino, ninguém aprova uma Não PEC. deixa ninguém aprovar. Sem que converse com a FPA. Exemplo disso foi a reforma tributária, né? Quando o setor agropecuário não havia um diálogo aberto com o setor agropecuário, quando ali o relator da reforma tributária, ele tinha uma resistência em conversar com o setor agropecuário. E quando o setor agropecuário, o próprio doutor João Martins chegou ao presidente da Câmara e falando assim, olha, se não houver um diálogo com o setor agropecuário, a PEC a reforma tributária não vai avançar. E naquele momento houve um diálogo. É claro que nós não conseguimos aquilo que a gente queria, mas fomos muito além, né, muito além de outros setores, por exemplo. Vou citar 2 exemplos só da reforma tributária de avanço, que eu já estou aqui falando, não da agenda de 2025, mas referindo um pouco ao que aconteceu em 2024. Por exemplo, o produtor rural vai pagar um tributo de 40% sobre o tributo geral. Nós temos 60% a menos que a tarifa geral. Produtores de até 3 milhões e 600, né, Miriam? Sim. Até produtores que têm faturamento bruto até 3 milhões e 600 por ano estão isentos. Podem optar ou não por estarem incluídos na tributação. Isso representa 95% dos produtores brasileiros. 95% dos produtores brasileiros estão fora da reforma tributária. Eles não vão ser onerados. Então é importante dizer, quando alguns falam por aí, que o setor agropecuário que foi penalizado, nada disso. Houve uma ação contundente, houve uma ação muito forte de toda a equipe da CNA, uma articulação muito forte da CNA, uma articulação fortíssima na FPA, da Frente Parlamentar Agropecuária, que fez com que tivesse uma negociação, e o setor, é claro, e não foi nenhum presente, não foi nenhuma benesse para o setor. O mundo inteiro é assim. O mundo inteiro, o setor agropecuário, ele tem um tratamento diferenciado do ponto de vista tributário, né? São 3 países apenas no mundo que têm tarifação, acho que é o Chile, Lituânia e mais um outro país que eu não me lembro. Então, o Brasil seguiu a mesma regra, talvez não seria aquilo que a gente queria, mas nós conseguimos avançar. Faz parte, você citou tudo que faz parte do processo democrático, que nem sempre a gente consegue aprovar, tem um veto, mas volta para ter decisão, e a articulação, CNA, FPA, enfim, todos os entes interessados e os não interessados também, né? Mas, Mário, você deu um exemplo do Profert que mostra bastante também o desafio, né? A gente fala de um tema relacionado a fertilizantes, que parece que é uma questão só de competitividade da indústria, mas que envolve questão fundiária e ambiental, e como você colocou aí, se torna muitas vezes um desafio para evoluir com uma proposta que fica tramitando muitas vezes mais do que um ano no Congresso, né? Então esse foi um exemplo que você bem colocou, que mostra também o porquê que ele está na agenda de 2025, com um espaço aí para evoluir. Mas entrando na questão do seguro, a gente fala bastante sobre essa questão climática aqui nos episódios do podcast Osso Agro, como isso afeta o setor, um produtor precisa das ferramentas de gestão de risco, e a gente vê aí que na agenda tem tanto propostas
para a modernização do seguro, como você colocou algumas, o projeto da Tereza, da senadora Tereza Cristina, e também acaba tendo projetos de renegociação. Porque, infelizmente, por não ter atualmente uma política que os produtores consigam usar essa ferramenta do seguro subvencionado pelo Programa de Subvenção de Seguro, acaba precisando dessas renegociações e tem alguns projetos na agenda legislativa relacionados a isso. Então, eu queria que vocês pudessem compartilhar um pouco desses desafios para o ano e o que acredita que pode evoluir em relação a esses assuntos relacionados à política agrícola. Isso, se eu posso falar aqui em poucas palavras, você tem que trabalhar com o passado, né, com o passivo, com o presente e com o futuro. E é claro que o presente e o futuro, ele depende de uma atenção, porque senão nós não teríamos um passivo do passado. E essa questão do seguro a gente tem debatido nessa casa aqui há muitos e muitos anos atrás. Por exemplo, o governo ele coloca aí por ano talvez 15 bilhões de dólares, né, Miriam, de reais, para subvenção ao financiamento agrícola, para investimentos, custeio para pequeno, médio e grande agricultores, né, para o crédito, sendo que o Pronaf ele consome metade desse recurso. Ah, mas vocês são contra? Não, eu só falo porque eu acho que o pequeno produtor ele tem que ter mesmo esse benefício. Agora, se você for comparar hoje o que o produtor tem de financiamento público, esse financiamento que nós dizemos que falam que é subsidiado, que na verdade não é nada disso, porque o produtor que pega 4% no ano, se ele for somar lá o Proagro, se ele for somar o projeto do agrônomo, se ele for somar lá o seguro eu já falei, né? O Proagro, mas daí vem lá, você tem que fazer um seguro da sogra, você tem que fazer um Orocap, você tem que fazer isso e aquilo, de 4%, sabe quanto ele paga ao ano? 18%. Esse é seguro de mercado, né? Então, essa questão do seguro, ela precisa ser evoluída. E é claro que a falta dele faz com que muitas vezes a gente precise trabalhar com esse processo de renegociação, que eu diria que para nós é o processo mais difícil que tem. É mais difícil que se nós tivéssemos o seguro, não teria nada disso. Eu vou dar um exemplo. O produtor rural ele precisa de 100 mil reais vai lá no banco, precisa de 100 mil reais para tocar a roça dele. Plantar milho, soja, sei lá. Comprar um insumo ali, o fertilizante, a semente, o defensivo, né? Precisa de 100 mil reais. O gerente do banco olha para ele, já está meio assim e tal. O que você teve de garantia? Tem um trator velho, tem uma coletadeira velha, tem uma caminhonete aí, uma gaizeira, tal, e minha terrinha lá já está penhorada lá no banco e tal. Dizer, rapaz, você é um camarada que vamos ter que fazer uma análise muito drástica aqui para ver se tua capacidade de endividamento dá para você pagar os 100 mil, né? Se você já fez oração para São Pedro para ver se você vai ser bem sucedido ou não, né? Já foi naquela mulher que lê a bola de cristal e vê se realmente o tempo vai correr bem. Agora, se esse produtor chegar lá com uma apólice de seguro, se eu não colher, tá aqui uma apólice de seguro de 100 mil reais, se eu perder por clima seco, chuva, estiagem, qualquer coisa, o seguro paga, você acha que o banco vai querer o quê? Vai querer investigar o trator velho desse sem vazamento no motor, tudo isso, ou vai pegar apólice? É uma segurança, né? Pronto, resolve a vida de todo mundo. Aí acaba com esses processos de renegociação de dívida, que é muito doloroso. É muito doloroso você ver um produtor rural fora do crédito, né? Principalmente os pequenos produtores, as pequenas propriedades, em regiões que são extremamente visadas, e hoje não há mais região preferencial. Você vê, o Rio Grande do Sul viveu aí 2 anos drásticos de seca, 1 ano de enchente, e esse ano seco, né? A nossa região nordeste, o centro-oeste, nunca nós havíamos visto problema de veranico. O ano passado, o ano atrasado, tivemos problema de veranico. Mato Grosso, que é o Mato Grosso, que eu já ouvi pessoas lá falando, há 35 anos eu planto no Mato Grosso, eu nunca perdi nada. Perdeu ano passado também, né? Então, o seguro não é um custo, é um investimento que a pessoa faz. Então, se nós tivéssemos um modelo alicerçado no Brasil, uma política agrícola alicerçada em seguro rural, eu não tenho dúvida que muitos desses projetos que a gente tem que acompanhar, né, na Câmara, que tem que ficar brigando com o governo, ficar brigando com o Tesouro Nacional, ficar brigando com o Ministério da Fazenda, não existiria, porque nós temos um modelo de seguro. E
É importante todos entenderem que o tamanho da agricultura brasileira, né, não se brinca. Você não pode brincar com algo que é 30% do PIB, acima de 1 trilhão e tantos bilhões de dólares, de reais. Então, essa é a grande questão e essa é a grande discussão. Agora, é claro, nós vamos ficar acompanhando os projetos de endividamento, né? Nós vamos estar trabalhando o presente para nós solidificarmos, e aqui eu já mencionei alguns modelos de projetos de seguro que nós temos, e, é claro, olhar o futuro para fazer uma transição tranquila, serena, né? Crédito rural hoje, para definir essa parte da nossa fala, financia 25% da agricultura brasileira. O crédito cada vez mais caro ainda fica mais caro, escasso. Tá, aí o que acontece? Um outro tanto é o barter, que é a troca, que as multinacionais que fazem trocas cooperativas. Que não cobre tudo isso, né? E o outro tanto é o bolso dos produtores, que também, quando ele coloca o dinheiro dele, lá vai tudo pro ralo. Né? Então, essa é a situação. E é um setor que ainda cá para nós, puxa vida, né? Tem carregado esse Brasil nas costas. E assim, puxando o gancho desse tem carregado, é um setor grande, traz resultados positivos para o Brasil. A gente sabe que esse é um dos motivos também que tem muitas ações contra a produção agropecuária brasileira pelo tamanho do Brasil, né? Pela sua potência e capacidade, oportunidade de crescer ainda mais. Eu falo em relação à questão de meio ambiente, ou como vocês mesmos colocaram no início aqui da nossa fala, que tem muita coisa que não tem embasamento técnico. E aí eu queria entrar na questão de meio ambiente, porque é uma das áreas que tem maior acompanhamento de propostas legislativas, e dentro da agenda também tem vários projetos em que a CNA é contrária, não apoia os projetos. E aí a minha pergunta é, vocês acreditam que hoje, qual é o sentimento em relação ao que tramita no Congresso hoje e o que é prioritário, quanto a... Tem mais propostas que vêm a aumentar o desequilíbrio da produção agropecuária, prejudicar a produção agropecuária, tem esse embasamento técnico, ou propostas que vêm aperfeiçoar o licenciamento ambiental, dar celeridade ao CAR e outras questões ambientais. Eu falo isso exatamente pelo acompanhamento de propostas que a CNA não apoia, e a gente acompanhar, né, na área técnica, muitas vezes, a busca por evoluir, né? Evoluir o licenciamento ambiental, desburocratizar o processo, ter mais análises do CAR, e a gente vê que isso é muito demorado. Vamos colocar aí, como puxando a fala um pouquinho do que o Zé Mário colocou, Natália, e o que você está trazendo agora nessa questão ambiental. Temos vários gargalos, né, doutor Zé Mário, em relação à questão do crédito, até mesmo nas resoluções do Banco Central, questões que estão tratando no Ministério Público nos estados, onde dificulta e traz ali uma morosidade, uma dificuldade para acesso ao crédito, que tudo gira em torno das dificuldades do produtor rural, em acessar o crédito, até o seguro rural, até recursos, né, para a questão do plantio. E aí vem no sentido de que nós temos vários obstáculos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para enfrentar neste ano 2025, e muitos deles no Senado Federal. Então nós temos lá o licenciamento ambiental com a relatoria da Tereza Cristina na Comissão de Agricultura. Só que nós temos também um desafio enorme, que ele está na Comissão do Meio Ambiente com o senador Contarato, que não é um senador que é da não é tão favorável, né, ao setor produtivo. Então, isso dificulta, isso tratando questões legislativas do trâmite das propostas, isso dificulta o avançar. Então, hoje nós enfrentamos, a exemplo do licenciamento ambiental, temos a regularização fundiária, que é um outro gargalo também para o produtor rural, que é não ter direito à sua posse, e está bem elencado na nossa agenda legislativa desse ano. É um desafio grande, porque tratando do crédito, aí nós vemos para as problemáticas de base, que é a regularização fundiária, que é o CAR que você colocou, que aí nós trabalhamos e temos várias ações para esse ano, para a implementação do Código Florestal. O CAR é uma dificuldade porque nós precisamos do apoio da Secretaria de Meio Ambiente dos estados. Então, nós precisamos ter uma parceria também, e é uma responsabilidade do governo, mas nós, como instituição em representação do produtor rural, que nós enxergamos que isso é uma dificuldade para ele acessar o crédito. Está tendo várias resoluções atreladas ao meio ambiente, ao IBAMA, para dificultar acesso ao crédito. Nós temos que sim discutir isso dentro do Congresso Nacional. E nós temos a parceria junto com o eleito esse ano, o presidente da Comissão da Agricultura, o senador Zequinha, do Pará,
E ele já se propôs, junto à CNA, trabalhar várias discussões temáticas, várias audiências públicas para discutir esses temas, esses gargalos que ainda existem. E o propósito de lançar, Natália, essa agenda legislativa no Senado Federal é justamente para isso, para que a gente pontue, como representação do produtor rural, esses gargalos que ainda existem. E aí nós podemos citar, né, Zé Mário? Regularização fundiária, licenciamento ambiental, seguro rural, temos reciprocidade ambiental, que aí já entra na questão das relações internacionais de comércio, né, que é da segurança, marco temporal com a PEC 48 na Comissão de Justiça, e entre outros temas, né? Então temos vários desafios aí para esse ano 2025. E tudo isso bem estruturado na nossa agenda, e vale ressaltar, a nossa agenda legislativa ela é construída, embasada nas nossas comissões nacionais, daqui da CNA, discutida e bem colocadas as problemáticas através dos nossos produtores rurais, né, Natália, que participam dessas comissões nacionais, e tudo isso é discutido, é desenhado ações ali legislativas possíveis que são encaminhadas para o Congresso Nacional. E o nosso eixo de direcionamento para os parlamentares, senadores e deputados é através da nossa agenda legislativa. Nessa área de meio ambiente tem alguns projetos de irrigação também, né? E aqui eu queria colocar um ponto que às vezes quando a gente ouve falar de alguns países ou regiões que irrigam e têm uma produtividade elevada, conseguem controlar melhor a produção e qualidade diante de adversidades climáticas, a gente tem desafios na área ambiental para conseguir ampliar essa área irrigada no Brasil. Então, eu queria ouvir um pouco de o que vocês acreditam que tem espaço para evoluir e que precisa evoluir em 2025 para que o Brasil possa ampliar, né, essa área de agricultura irrigada. A irrigação É um desafio aí no Nordeste. é um desafio enorme, né? Eu diria que, além de ser um desafio, é a solução, né? Solução porque as pessoas não entendem, e aí, pegando um gancho um pouquinho que a Miriam falou, tem assuntos que é bacana falar, não é bonito, sou contra isso, sou contra a produção e tal. Fala sem entender, eu posso falar isso de cara, porque eu fiquei 4 anos na Comissão do Meio Ambiente, discutindo com os ecoxiitas e os ecochatos, né? E ele tem um embasamento técnico. Canhão de batalha, não era? Eles não têm embasamento. Você levanta uma pauta, olha que eu acho isso. Mas cadê? Por que você acha isso? Não tem um embasamento técnico, entendeu? Então, e nós, o setor rural, a CNA, a FPA, nós temos um embasamento técnico de vivência daquilo que a gente vive, né? De vive do meio ambiente, de zela do meio ambiente. Não há nenhuma lei mundial restritiva igual a nossa, ao Código Florestal Brasileiro, diga-se de passagem, né? E aí, pegando um pouquinho aqui, voltando para a União Europeia, que foi citado aqui com a lei da reciprocidade, né? Todo aquele movimento que nós vimos lá dos produtores rurais na Europa, nada passou além do que eles queriam deixar 3% da área em pousio. 3% em pousio. Ao passo que nós temos 20% de reserva legal, reserva permanente, e na Amazônia 80%. Então, se vocês verem, e tanto que eles deram uma recuada, prorrogaram 1 ano a questão da lei da reciprocidade, né? E agora, com a vinda do Trump também, essa lei pegou mais umas emendas aí no que diz respeito também às questões comerciais bilaterais, que eu acho que é extremamente importante. Mas então é um negócio chique, falar, olha, só que não tem embasamento técnico. Então aí compete a nós mostrarmos, por exemplo, a irrigação, né? A irrigação eu consigo fazer 3 safras onde eu faço só uma. Como? Retendo um pouco da água, queria que eu repromar, que ela vai fazer o mesmo ciclo, né? Então tem um projeto lá interessante lá que a gente protocolou na época, não lembro o número dele, onde eu tornar a área de barramento de utilidade pública. Meu Deus do céu, o mundo quase acabou. Mas o que é? Eu reter água aqui para dessedentação animal, para irrigação. Para quê? Para mim conseguir produzir alimentos com maior qualidade, usando menos área física. Então, se nós voltarmos um pouco no tempo, eu estive agora esses dias no Vale do Araguaia, lavouras irrigadas lá, lavoura de soja, nos primeiros anos de produção, 92 sacas por hectare, coisa que 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu produzia 30. Eu produzo 3 vezes mais, né? Com 3 sacas. Imagine bem o que eu consigo utilizar
né? Agora, isso é claro, bem utilizado, com equipamento moderno, com inovação, com tecnologia. Então, o setor rural ele tem tudo isso, né? E é claro que dentro desse debate existe um debate ideológico muito forte. Agora, o outro lado, o embasamento ideológico dele é muito pequeno. Eu me lembro muito bem, a gente foi discutir uma questão de extração de madeira para uso próprio dentro da propriedade, o que era permitido, um aumento, por exemplo, do pai tirar uma madeira para o filho construir uma casinha lá no mesmo assentamento, mas dentro da área que pode ser. Aí, um deputado iluminado, que não conhece o Brasil, falou assim, não, mas ele tem que botar pela internet uma licença, um aviso. Eu falei, meu amigo, quase 150 quilômetros de chão aí nesse mundo, nesse Brasil afora aí, nem estrada tem, que dirá a internet vai ter, só se você for de drone hoje. Então são umas coisas assim que as pessoas não têm noção do que é o Brasil real, né? As pessoas precisam conhecer um pouco mais do Brasil, né? É claro que com isso a gente não quer dizer que você tem que nada liberar, nada disso, nada disso. Agora você tem que ter bom senso, bom senso. E esse bom senso que tem que pairar. Seu agro chegou onde chegou. Seu agro é o que é para o Brasil hoje, sem dúvida nenhuma. Existe consistência, existe produtor responsável, produtor rural responsável, existe ciência, existe tecnologia, nada é por acaso. A gente vê que esse é um pouco do modo, né, que funciona também no Congresso, que tem essa falta, muitas vezes, do embasamento técnico, de visão de pessoas em relação a vários setores, e aí fica o papel da CNA também de atuar como representação, de tanto levar a realidade, como você colocou, né, Zé Mário, do setor rural para lá, mas também levar ao embasamento técnico, para muitos que não têm, muitos não têm interesse porque tem a sua posição, mas é trazer o embasamento técnico para que essas leis, essas propostas legislativas carreguem com si o embasamento técnico e aí não seja injusto com o setor nenhum. Esse pessoal ideológico, né, que eu diria extremista, eles não têm consistência técnica, tem barulho, né? Faz barulho, mas a hora que você chega, por exemplo, né, com um quadro técnico que tem a CNA, o IPA, né, a Frente Parlamentar Agropecuária, que tem ali deputados extremamente experientes, que vivem o tempo, vivem a realidade, senadores, eles não suportam, então esse é um barulho, né? Agora é claro que nós temos que respeitar também esse lado. Agora, nós temos que construir a nossa própria narrativa, nós não podemos deixar que construam narrativas em cima da gente, né? Por exemplo, agora nós vamos viver aí a COP30 em Belém. É claro que nós, setor, temos que nos preparar aí para mostrar a nossa narrativa. Não deixar com que a França, a Holanda, a Alemanha venham aqui e criem a narrativa que eles acham que tem que ser do que é o Brasil. Então, as pessoas precisam conhecer o Brasil, a realidade que é o Brasil. E por isso, mais uma vez, a CNA tem uma importância extrema quando você tem aquele programa Agro para o Brasil, onde você leva os embaixadores, leva o pessoal para conhecer a realidade. Isso muda totalmente o conceito que muitas vezes as pessoas têm do que é o agro brasileiro. O Brasil é muito grande, né? Muito diverso cada região. É um continente. E a gente está vivenciando agora um outro desafio relacionado a uma área bastante estruturante, que é a infraestrutura e logística. Então, a gente já tem visto, nesse início de 2025, uma elevação significativa no preço de frete interno e já um problema maior com o aumento da safra de grãos, que é uma realidade. E temos esse tema também na agenda legislativa, com propostas, por falar de um tema estruturante, muitas delas estão há um tempo ali tramitando, né? Então, qual o principal objetivo dessas propostas? O que se pretende resolver, né, nessa área de infraestrutura e logística, que é tão moroso, por outro lado, tão estratégico para o agro? Tem projetos focados em programas de armazenagem, tem o projeto da Dorinha, da senadora Dorinha também, que visa a questão do programa de armazenagem, utilizando os fundos, o FNO, o FCO, tudo isso. Então, está tudo na nossa agenda legislativa e nós queremos avançar nesse ano, nesses gargalos aí que existem, principalmente por uma safra aí que está sem uma previsão de não conseguir escoagem, né? Mas eu queria pegar o gancho do que a Natália trouxe aí da questão legislativa desses projetos, que ela trouxe o tema da irrigação, alinhado à irrigação, nós precisamos de tecnologia no campo, de conectividade. E nós temos outras proposições também de tecnologia e inovação que visa garantir acesso a sistemas para viabilizar o sistema de irrigação.
Porque o polo, ele dá atrativo, ele é um dos pontos que vai dar uma valorização e cada vez mais crescimento na região Nordeste, mas precisamos levar conectividade para esse espaço, né, doutor Zé Mário? Só complementar aqui a questão da infraestrutura. Na roça a gente tem um ditado assim, como é que é? Você mata a cobra e mostra o porrete, né? E essa é uma coisa que quase ninguém vê, né? Porque a gente vê muito no vídeo. Você tem que justificar por quê. A infraestrutura tal. Você acabou de falar, os fretes subiram, tal. Não, por quê? Né? Você tem que, claro, nós temos uma malha viária deficiente, uma malha ferroviária que poderia e deve ser ampliada, melhor utilizada. A rede, a questão de fluvial também crescer no Brasil. Mas tem o problema crônico, por exemplo, que nós temos, e não é eu que falo, é a FAO. A capacidade de armazenagem no Brasil hoje é de 70% que nós produzimos, 70% apenas. Qual é a recomendação da FAO? 130%. Se eu colho 100 milhões, eu preciso ser 130% da capacidade. Nós temos 70%. O que ocorre? Então, hoje, os caminhões eles estão servindo de armazéns. Esse que é o grande problema. Então, eu carrego aqui, eu estou colhendo aqui na minha roça, na minha lavoura, carrego nos bitrens, treminhões, que acabam com as nossas rodovias e tudo e tal, né? E eram rodovias que eram feitas para 20 toneladas, hoje passa 100 toneladas. Aí isso vai para o porto e lá forma aquelas filas enormes, o frete estoura. Ao passo, por que nós defendemos construções de armazéns e propriedades, que é o programa PCA, Programa de Construção de Armazéns? Porque com isso eu vou melhorar a logística na minha propriedade, nas propriedades ou inclusive em condomínios. Não só do produtor rural, mas de um grupo de produtores rurais. Agora, o que acontece? A oferta de crédito é pequena. Então, muitas vezes, abre a oferta aí do BNDES, do agente financeiro ofertante, demora 1 minuto, acabou o recurso. Acabou o recurso. Então, são questões básicas e fundamentais que às vezes não se fala em bilhões e bilhões e bilhões em obras, mas fala em resolver, às vezes, o problema estrutural lá dentro da propriedade. Para não ter que escoar tudo de uma vez. Não escoar tudo de uma vez. Então, os produtores podem... Aí você vai regulando o frete de acordo com a demanda atual, com os navios encostando. O que acontece? 40, 50 navios encostados em Paranaguá e Santos. Quanto custa um navio parado por dia? 20, 50 mil dólares, que é o charter de burro, né? Então, tudo isso é custo. Quem paga essa conta? Produtor rural, quem paga? O consumidor, o Brasil perde com isso, né? Então são questões básicas. Isso não quer dizer que o governo é culpado de não ter rodovia, de não ter ferrovia, não é nada disso que a gente está falando, né? Eu acho que hoje, inclusive, a capacidade do governo em investimento em obras estruturantes é pequena. Acho que nós temos que privatizar mesmo. Olha, não dá conta, o governo não dá conta de fazer, bota a iniciativa privada para fazer, vamos trazer recursos para fazer isso aí. Mas tem questões, por exemplo, como a questão da construção de armazéns dentro da propriedade, que é algo que eu resolvo aí com 10 bilhões por ano, 5 bilhões por ano, acho que foi 3 bilhões esse ano que foi destinado a total, né? Se for com orçamento do Tesouro, bem menos. Então são questões básicas que a gente precisa evoluir, por isso que eu falo. Preciso conhecer um pouco o setor, né? Preciso conhecer a fundo para que a pessoa possa saber exatamente o que está ocorrendo. Saber a prioridade também, porque a gente acabou de navegar por 2 áreas, né? Que a gente estava falando do projeto lá relacionado a crédito para armazenagem, fomos para a parte de infraestrutura e logística, e se você ficar olhando só a parte de investimento, você esquece que tem uma solução que é muito mais simples e que, de certa forma, contribui ali para esse... Outro ponto de energia elétrica. Nós temos hoje vários estados que têm dificuldade de energia elétrica. Aí nós temos no sistema off-grid. Qual é o problema? Off-grid, eu boto placa solar e eu posso fazer ele sem ligação nenhuma. Qual é o problema? Imposto sobre as baterias. O Brasil não produz bateria com capacidade de armazenagem. Então, se eu resolver esse problema, eu não dependo de transmissão, de distribuição de energia. Eu produzo energia na propriedade e lá eu gero. Falar do meu estado, existe armazéns no estado de Goiás, está comigo lá em Rio Verde, em Seranópolis, que há 3 anos lá funciona com motor diesel, gastando absurdo de óleo diesel, poluindo. Então, são soluções que não são tão difíceis de resolver, né? Nós vamos baixar um pouco o imposto da bateria. Hoje, a bateria solar, essas de grande escala de armazenagem, elas são consideradas igual no break de computador. Quando foi na época, nós tínhamos que industrializar e nacionalizar o processo do computador.
Então, são essas questões todas que a gente precisa trabalhar, estamos avançando. A CNA trabalha 24 horas no sentido da gente poder sempre avançar. Vamos falar de coisa boa, né? Pegando esse link que você falou de energia e depois de diesel. E a gente teve alguns avanços significativos o ano passado relacionado à produção sustentável, porque o produtor quer se tornar cada vez mais sustentável. Então, teve o projeto de bioinsumos, vocês podem falar melhor do que eu, mas teve de bioinsumos, de combustível do futuro e algumas coisas ainda para serem feitas em 2025. Então, qual que foi a importância desses avanços que tiveram em 2024, dessa pauta de tanto bioinsumos quanto de energia renovável, e o que tem espaço ainda para evoluir neste ano? Tá com a bola, doutor Zé Mário? Então, eu posso falar, eu acho que ano passado que foi aprovado a lei do bioinsumos foi fundamental, né? Hoje o Brasil está lá na ponta em questão de produção de bioinsumos. O que vem aí é Já é um destaque, né? Já é um destaque mundial. Né? Foram 3 anos de discussão e negociação, né? E o produtor é algo que ele já faz também, então realmente precisava de um avanço no Já faz, exatamente. Você tocou num ponto exato, né? Seja da fertilização natural, pó de rocha, né? Tudo que está sendo usado é agricultura regenerativa. Enfim, o Brasil está dando uma aula nesse negócio todo. Né? As pessoas precisam conhecer esse Brasil real. Um outro projeto que eu gostaria de destacar aqui, que é o do crédito de carbono, do CBIOS, né, onde a gente conseguiu aprovar aí com que o CBIOS ele fosse distribuído entre os produtores, né? Os produtores, distribuidores. Os distribuidores. Então foi muito bacana, eu acho que fez justiça aos produtores. Enfim, são vários projetos, o Patem, energia no futuro. Imagine nós, né, você vendo frota de aviões voando com combustível renovável, o SAF. É um negócio espetacular, um negócio inimaginável. Né? Conversava agora ainda com uma pessoa, um pesquisador, ele falava, olha, a combustível de aviação, nós podemos pensar no carro elétrico, tudo certo, tal, né? Agora, você já imaginou um avião elétrico? Eu consigo, no curto prazo de tempo, um avião elétrico carregar a bateria desse tamanho pesada para você poder voar aí a longas distâncias. Então, o SAF é uma coisa assim que enche os olhos da gente. E quem tem condições de fazer isso hoje? O Brasil. Onde que está? As questões estão avançando aonde? No Congresso Nacional, na Câmara Federal, nas instituições que defendem o setor, né, que querem o bem do Brasil. Então, acho que isso tudo é extremamente importante. A gente sempre está relembrando e mostrando o trabalho que foi feito ano passado no Congresso Nacional. E refletiu bastante, né? No final do ano nós tivemos 11 leis, né, sancionadas, que visam ali a dar melhor condições para o produtor rural continuar produzindo cada vez mais. E isso traz o ponto que a Natália colocou ali nesse meio desse bate-papo aqui, Natália, é a questão da técnica, né, do subsídio aos parlamentares no Congresso Nacional. Todos esses pontos que foram elencados aqui, todos esses projetos que tramitam no Congresso Nacional, eles precisam de um apoio de trabalho, de monitoramento, de atuação política junto com os parlamentares. E também, nós não conseguimos atuar, Natália, sem o subsídio técnico da nossa área técnica aqui, que vem dos debates, das trocas de ideias junto com os produtores nas nossas comissões. E é esse documento, é esse material técnico que nos vai embasar para tratar com os líderes partidários, com os presidentes das comissões, com os membros das comissões, que é onde os projetos tramitam, né? Quando o Zé Mário era deputado, ele estava lá na Comissão do Meio Ambiente, que era o nosso guerreiro de ponta. Na Comissão da Agricultura também, e na Comissão de Justiça, entre outras, na tributação também, logística e infraestrutura. Então, para que a CNA esteja fortalecida dentro do Congresso Nacional e trabalhando para que os nossos atores políticos defendam os nossos interesses, né, para a defesa do produtor rural, é essencial termos ali os dados técnicos, que é o que vai nos embasar. E é por isso que a Frente Parlamentar ganha mais e mais espaço e respeitabilidade, porque tem como a CNA, como o IPA, como outras instituições também, juntos pelo produtor rural, embasando esses parlamentares para esses embates políticos dentro do Congresso Nacional, que vai trazer várias e várias leis aqui em promover cada vez mais melhores condições para o nosso produtor rural.
Não vai dar tempo de... Pode falar. Mas não, a questão é o seguinte, quando a gente fala da questão técnica, é realmente conhecimento, né? Porque a área técnica da CNA é uma geradora de conhecimento, e conhecimento técnico profundo, não é? Porque uma coisa é você jogar para a plateia, a coisa mais fácil que tem é jogar para a plateia, sabe? Que não sei o que, e a plateia... Agora, outra coisa é você defender tecnicamente por que que você é a favor, por que que você é contra, né? Por que que isso prejudica, não é que o setor prejudica o país e tal. Então, toda essa coerência, né, que a CNA produz, que a CNA tem esse conhecimento, ela transmite isso. A FPA, claro que anda junto com o IPA, né? Nós somos todos co-irmãos, né? Mas a FPA que leva isso em frente, ela que está na boleia lá, depois nós estamos ali sempre apoiando, enfim, é um trabalho muito bacana que A várias... é a várias mãos, exatamente. Não vai dar tempo de a gente falar tudo, mas eu também não queria deixar de a gente falar um pouquinho de pecuária, porque a gente navegou por várias áreas, falamos até um pouquinho de agricultura, produção de bioinsumos, biocombustíveis, e tem alguns projetos específicos da parte de pecuária, né? O Zé Mário ainda que é de Goiás, um estado relevante na produção, tanto de leite quanto de corte e outras cadeias também. E a gente tem vários projetos na área de leite dentro da agenda legislativa. Fica o convite, inclusive, para o pessoal que está acompanhando aqui no episódio, vai ter o link da agenda legislativa, tanto no YouTube quanto no Spotify, para vocês acompanharem, verem todos os detalhes. Mas falando, então, em relação a esses pontos importantes das cadeias, né, que vocês consideram relevantes aí, que estão na agenda legislativa dessas propostas na área de leite, que está bastante pulverizada pelo Brasil e é uma atividade muito importante para o setor, de pecuária de corte também. No Senado temos o projeto de lei que é da Aline Sleutz, lá da Câmara, tramitou na Câmara no ano passado, no ano retrasado, aprovou, está no Senado, está em tramitação. É um projeto que visa dar melhor condições ao produtor da pecuária leiteira, né, para trabalhar ali as questões, mas nós estamos muito com alguns gargalos no executivo, né, nos ministérios, tanto que agora teve a questão do antidumping, das ações que foram colocadas. Temos discussões dentro da Comissão da Agricultura, já colocamos essas ações para o senador Zequinha, para que a gente tenha melhor debates internamente no Congresso Nacional, mas ainda existe aquele conflito, que foi agora, saiu nessas semanas agora de fevereiro, que é diminuir o imposto de importação do leite. Então, a gente entra em conflito por conta de preço. Isso. Uma das estratégias para tentar facilita para um lado, mas complica para o outro, que é nosso produtor rural da pecuária leiteira. Facilita um pouco para a questão da indústria, que precisa para a produção, mas também a gente entra em alguns conflitos. Então, toda essa discussão ela é colocada dentro do Congresso. Tem vários projetos lá que estão encaminhados, temos 2 projetos na agenda legislativa. Ao todo são mais de 80 projetos que nós estamos priorizando por esse ano, mas essa questão do leite, né, Zé Mário, ela é uma questão que traz ali traz uma preocupação muito grande. Envolve um desafio muito grande. Envolve uma cadeia muito grande, né? São mais de 1 milhão de produtores no Brasil todo. Mais de 5 mil municípios do Brasil produzem leite. Então, é realmente preocupação muito grande. Claro, produção e equipamento, vazão. Eu me lembro bem do projeto que existe, acho que é da Tereza, meu também, do queijo fake, né, realmente do uso de produtos lácteos no produto, que isso vai inibir pessoas que utilizam amido de milho, essa outra coisa, né, toda essa coisa na produção de lácteos, o custo de produção do leite, o custo das indústrias, né, nós temos aí uma precificação futura de leite, que é um grande desafio, né, além do que, é claro, a questão mercadológica, né. Nós vemos um movimento do governo agora em relação a preços de alimentos. Eu acredito que o governo está um pouco perdido nessa situação, porque numa semana falta financiamento. Acabou o dinheiro do financiamento. Na outra semana fala os alimentos são tão altos. Agora, se imagina se for no médio e no longo prazo, a preocupação que o governo tem com
uma situação dessa, como que vai ficar o país? Porque a condição para a produção está cada vez menor. E a gente... Dos maiores produtores do mundo, o primeiro maior exportador de alimentos do mundo. E aí você com um problema de preços internos, será que realmente é isso? Será que é uma falta de planejamento? Será que é questão de renda do brasileiro? Então é muito fácil, sabe? Você achar, olha, vamos discutir isso. Você pode simplesmente ir para um desordenamento total de cadeias produtivas, onde amanhã você vai amargar um prejuízo muito maior. Então são situações que tem que ter muita cautela, tem que ter muito juízo, coisa que muitas vezes o governo tem pouco, né, juízo, no sentido de você poder harmonizar isso tudo, né? O Brasil tem problemas estruturais sérios, tem problemas sociais sérios, né? Inclusive é um assunto que nós não tocamos aqui, mas é a questão do emprego sazonal. Existe projeto de lei nesse sentido. Bem lembrado. Nós temos uma dificuldade enorme hoje, né, contratação do safra, né? Na contratação do safrista. A pessoa não quer deixar o Bolsa Família para ter a carteira de trabalho, porque ele vai perder o Bolsa Família, os R$600, é mais importante que os 1.400. É uma disputa, assim, desleal, né? Então, hoje, você tem um programa social do governo que ele é o maior adversário do emprego, né? Então, são questões assim que a gente não tem que ter medo de botar o dedo na ferida. Agora, é claro, temos que achar um denominador comum, sim. Por exemplo, eu, pessoalmente, sou favorável aos programas sociais. São belos programas de entrada. Agora, eu quero comemorar a saída. O dia que a pessoa não precisar mais dele, o dia que ela tiver capacitação, que ela tiver seu emprego digno. Então, são situações que o Brasil ele tem que pensar dessa forma. Então, a gente enfrenta esses problemas, já assinamos alguns convênios com o Ministério do Trabalho, existe projeto de lei, né, tramitando, Sim, que prevê que a pessoa pode continuar recebendo o Bolsa Família e continuar e ter a carteira de trabalho assinada sem perder o benefício. Então, é isso que a gente quer. Por exemplo, como é que você vai fazer com o colheito do café, colheito da uva, tantas outras questões sazonais, né? sazonais que nós temos no Brasil. É bem lembrado, esse projeto está no Senado, é do Zé Vito, né, de Minas Gerais. É um projeto que nós vamos dar mais esforço agora nesse início do ano, para a gente avançar, porque ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está no Senado, e nós precisamos trazer essa lei vigente aí para fazer com que facilite a contratação por temporada aí, contrato safrista, e o que é a proposta? A proposta visa dar condições do produtor contratar, e esse empregado ele vai poder continuar recebendo os benefícios sociais, o que hoje é um dos principais problema trabalhista gigante, né? Porque os empregados eles não querem ser seletistas, eles não querem ser contratados de forma seletista para não perder o benefício social. E aí, muitas vezes, o produtor corre o risco e o Ministério do Trabalho ele é autuado por estar com situação irregular sem carteira. Aí qual é o grande concorrente dele? Bolsa Família. O que eu estou fazendo com isso? A gente tem que ser realista, né? Pô, eu tenho que dar uma educação de qualidade, eu tenho que dar emprego, tenho que dar isso para formar mão de obra. Para formar mão de obra para a população. Qualificação Isso técnica. cá para nós, a casa faz muito bem, a Senar faz muito bem, o Sistema S faz muito bem no Brasil, não é verdade? Aí tá, mas eu tenho um grande concorrente porque eu tenho programas sociais que concorrem com isso. E isso ocorre no dia a dia da nossa vida. Olha, eu ganho tanto aqui, mas eu ganho um aluguelzinho ali, ganho mais eu tenho um filho aqui, mas um filho ali tá. Estou com a vida resolvida, mas será que é só isso? Não. Acho que nós temos que pensar, temos que pensar em qualificação, geração de emprego, renda, qualidade de vida, dignidade para a nossa população. O produtor não quer que seja mais um risco, né? Igual tem sido e foi colocado, que a contratação de mão de obra acaba virando um outro risco para a atividade, porque muitas vezes ele precisa colher naquele momento e não. Quem é o concorrente dele? Programa social. E aí a CNA está com essa proposta, está trabalhando junto com o Congresso para viabilizar. E aí tirar um pouco desse gargalo que existe no setor produtivo, que é a falta de mão de obra. Você sabia que o Brasil está na vanguarda do uso de bioinsumos na agricultura? Isso mesmo!
Nosso país lidera a adoção dessa tecnologia inovadora. Segundo o estudo da McKinsey & Company, o Brasil é o país com o maior percentual de produtores que faz uso de biológicos no protocolo de fertilização, com o dobro frente à média global. E mais, 90% dos agricultores que já experimentaram os produtos biológicos, planejando manter ou até aumentar seus investimentos nessa área. Os bioinsumos, como o próprio nome sugere, são produtos de origem biológica que auxiliam no crescimento e proteção das plantas, de forma sustentável e eficiente. Com essa tecnologia, os agricultores brasileiros estão colhendo resultados incríveis, com safras mais produtivas e saudáveis. E o melhor de tudo, de forma sustentável. Além dos desafios que a gente navegou aqui por diversas áreas que atingem, né, e que estão inerentes ao setor agropecuário, a gente acabou falando de bastante coisa positiva. Já chegamos ao final aqui desse episódio especial. Quero deixar uma palavra final para vocês, falando sobre os próximos passos, né, para atuar frente a essa agenda legislativa, e também convidando a quem tiver interesse, além de conhecer as propostas, mas também participar dessas decisões, acompanhar e trazer a sua realidade. Então fica essa palavra para vocês. Vou deixar a última palavra para o chefe aqui, mas obrigada, Natália, pelo convite, essa participação aqui, principalmente da nossa área de relações institucionais, que é quem está lá no Congresso acompanhando essas propostas legislativas e tentando, a cada passo, defender o produtor rural nessas propostas que estão elencadas nas nossas legislativas. Convido a vocês a assistirem a nossa sessão, que é a nossa sessão que lançou a nossa agenda. Também entrar no nosso site para ter conhecimento das propostas elencadas, são mais de 80 propostas prioritárias. E também trabalhar aí nos estados da nossa base, fortalecendo a nossa comunicação, levando esse conteúdo para mais produtores rurais da nossa base, para ter o conhecimento do que é realizado aqui em Brasília, que nós estamos trabalhando dia após dia defendendo o produtor rural. Também quero agradecer a Natália, agradecer a quem nos acompanhou pelas redes sociais, né, também por rádio, por áudio, enfim, de toda forma de comunicação. Foi muito bacana esse bate-papo, legal, né, foi muito legal. Acho que essa interação é bastante interessante mesmo. Papo da roça, é legal, né? Falar de tema difícil, mas tentar gostar. Como diz o outro, nada como um arroz, um feijão, um bife e um zoiudo em cima, numa refeição, né? Bom, é o ovo frito. Mas, enfim, agradecer aqui a Miriam, parabenizar pelo trabalho da área institucional da CNA. Não é fácil, né? O produtor rural, ele precisa conhecer o que é acompanhar 7 mil e tantos processos aqui, né? Uma equipe que é realmente muito encorpada, como toda equipe da CNA, seja a área técnica, a área jurídica, a área administrativa, o Senar, né? O trabalho. Eu sempre falo, gente, se quer conhecer a CNA, você não precisa passar uma semana lá, não. Fica um dia lá para ver a atividade da CNA. Então isso é importante, conhecer o parlamento, conhecer a FPA, né, conhecer isso tudo. A gente que vive um pouco disso aqui, a gente sabe disso, valoriza muito, parabeniza o trabalho de todos, né? E a de todos vocês aí também, a pessoal da comunicação aí, extremamente importante para que a gente possa informar aos produtores rurais, que são o nosso público-alvo, né, mas a toda a sociedade brasileira, daquilo que a gente faz todos os dias com muito amor, com muito carinho, né, defendendo aquilo que é de bom e aquilo que nós temos de melhor no Brasil, que é o setor agropecuário. Muito bom, muito obrigada, Miriam e José Mário, pela participação de vocês. Obrigada. E esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Se você nos acompanhou pelo YouTube, conferiu nossa nova identidade visual e quer deixar um comentário, fique à vontade, vai ser muito importante para nós. E se você está acompanhando pelo Spotify, corre lá no YouTube e dá uma conferida, que a gente está ansioso também para saber sua opinião. A gente vai ter episódios bastante dinâmicos daqui para frente, com temas relevantes, e vocês, sempre que quiserem, podem trazer os temas que querem ver aqui nos episódios do podcast Show Suave. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA Senar.